Voltei com novos argumentos. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Como eu já disse, como ninguém segura água, morro abaixo, nem fogo, morro acima. Voltei com novos argumentos e novas indagações. Agradeço demais a todos vocês pelo apoio no canal, sabendo vocês que quase todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, tem vídeos do canal Pilastra da Verdade. Se acontecer algum dia não tiver, com certeza foi alguma ocupação de urgência que eu tive que fazer e não deu para fazer. Mas tendo o espaço e o tempo, sempre eu vou estar aqui até para honrar os meus amigos fiéis que gostam dos meus vídeos e aqueles que me acompanham através do WhatsApp, que eu já os tenho como uma nova família, uma família especial. Vocês são para mim algo impressionante. Então, agradeço demais pelo apoio de todos vocês, pelo carinho que vocês têm por mim. Grato de coração. Sabendo que todos que entram ali no meu WhatsApp, todos, eu vou dar atenção. Eu vou colocar uma mensagem lá, vou falar em áudio. Sempre eu vou ter um tempinho para atender os meus amigos. Ainda estou podendo fazer isso. Então tá aí o número do WhatsApp na tela. Tá aí na tela. Se você que ainda não falou comigo e tem aquela curiosidade de conversar comigo nos bastidores, pode sim anotar o meu telefone, ou seja, o meu WhatsApp, e chama lá. Pode chamar lá que eu vou te atender com todo carinho. Eu vou te atender. Eu tenho uma história, uma experiência da minha vida que é muito legal. Eu lembrei, achei legal fazer um vídeo falando sobre isso, porque é muito importante aqui no meu canal. E eu conto para vocês depois da vinheta. Pilastra da Verdade. Ok, olha só. Eu costumo dizer sempre que quando o ser humano ele consegue chegar em fontes de informações e ele consegue checar, ele consegue raciocinar, ele consegue absorver mentalmente, ele não fica em religião nenhuma. Não, ele não fica em religião nenhuma. Não adianta você dizer que fica porque não fica. Se ele realmente usar a mente de uma forma extrema, a sã consciência humana, ele não fica em religião. Ela não fica em religião. E eu vou dizer por quê. E todo aquele que está acima dos 40 anos de idade, acima dos 40 anos, eu não vou nem colocar de 40 para trás, não, eu vou colocar acima dos 40 porque eu me encaixo aí, com certeza, se ele começar a fazer uma retrospectiva da vida dele, da infância até os 40, ele vai chegar em histórias que vão colocar ele para pensar que a religião não vale a pena. Que quase todas essas pessoas aqui no Brasil foram escravas de religião. Quase todas as pessoas que têm acima dos 40 anos de idade foram escravas de religião. Quando eu digo de religião, independente se foi evangélico, se foi católico, se foi de banda de quimbanda, de candomblé, não importa. Uma religião. Ele foi porque o Brasil sempre foi, desde o descobrimento, um país extremamente religioso. Mas, na verdade, a religião tem decepcionado muito mais do que suprido as expectativas dessas pessoas. Só que as pessoas não observam essas decepções. Porque a mente religiosa, ela consegue aceitar uma derrota, aceitar algo sem sentido e desconexo com a verdade, somente por conta de um sentido chamado fé. Eu tenho fé e pela minha fé é isso e acabou. Se deu negativo, porque Deus permitiu, porque a minha entidade permitiu. Se deu positivo,
também foi ele que concedeu, ele que permitiu. E isso atrofia a mente humana dos nossos brasileiros. Não tem para onde correr. Tem exceção, Anthony? Eu coloco algumas exceções, pessoas que já começaram a acordar. Pessoas que já saíram do seio das religiões e hoje estão totalmente livres dessas amarras, dessas algemas. Porque eles falam isso lá. Né? Eles falam isso lá. Que quando você está dentro de uma religião, eles dizem que você está sendo livre. E você, fora da religião, você estava em amarras e em algemas. E é o contrário. É totalmente o contrário. Eu também pensava assim. Amarras e algemas. Deixa eu contar uma história aqui para vocês que aconteceu, experiência da minha vida, que eu convivi com essa experiência, que alguém da minha família que assiste meus vídeos, porque tem da minha família que realmente assiste meus vídeos, eu tenho primos que assistem, eu tenho irmãos que, em vez em outra, assistem meus vídeos. Eu tenho tios que assistem. Inclusive, eu quero mandar um abraço para um tio meu, que ele disse, rapaz, manda um abraço para mim lá, moço. Eu assisto teus vídeos. Mais uma vez, mais um abraço que eu quero mandar para Adalício, que é meu tio. Gente boa demais. Ele tem uma fé em algum Deus aí, mas ele não é religioso. Quer dizer, ele tem uma influência religiosa na mente, mas não é religioso. Né? Que há uma diferença entre influência religiosa, o religioso fanático e o religioso tradicional. Ele que é religioso, mas ele não se envolve muito. E a influência religiosa é assim, eu acredito em Deus, Deus que fez, não tem como algo acontecer do nada, então existe um Deus por aí. E meu tio é muito racional, sempre foi, nunca se infiltrou dentro de religião. Um abraço para ele. A história é essa. Quando eu tinha aí a idade de 19 anos, aproximadamente, e isso aconteceu em 1992, no ano de 1992, porque eu viajei para São Paulo em 1993, eu saí da roça no dia 10 de janeiro de 1993 e fui para São Paulo. No dia 26 eu comecei a trabalhar numa loja de brinquedos. Inclusive, até hoje eu tenho um amigo que é um cara extraordinário, já racional desde aquela época. Cara muito inteligente, meu amigão. Quero mandar um abraço ao Roberto Ramiro, Robertinho Ramiro, um amigo meu, que trabalhou comigo nessa empresa de brinquedos ali em São Paulo, entre 93 a 95. Então eu saí da roça em 1993. É um pouco da minha história para você conhecer. No dia 10 de janeiro de 1993, eu novinho. E fui para São Paulo, aí não voltei mais para a roça. Aí onde eu fui buscar mais conhecimento, fui estudar mais um pouco, fui trabalhar numa loja totalmente diferente de trabalhar na roça, porque eu conheço tudo é tipo de ferramenta de roça, eu conheço, viu? Trabalhei até os 20 anos de idade. Eu trabalhei com enxada, foice, facão, machado, martelo, enxadeta, cavava tanque no chão, buraco no chão para encher de água, para fazer molhação ali das vegetações da roça, que meu pai chamava de roça, tomate, pimentão, pepino, repolho, milho, feijão, tudo isso eu já plantei. Tudo isso eu sei como planta e como colhe. Eu já fiz isso. Viu? Conheço todas essas ferramentas. Conheço. Hoje eu tenho aqui algumas marcas no corpo aqui, da roça ainda. Sol quente do meio-dia. Chapéu de palha na cabeça, facão na mão, cortando galhos, foice, roçando. Quem é da roça sabe disso. Enxadeta, cavando. Eu fiz muito isso. Machado, cortava uma árvore seca, para queimar, porque naquele tempo não tinha fogão a gás com botijão. Era fogão de lenha na casa da minha avó. E eu cortava, colocava nas costas e levava assim, tirava da mata aproximadamente assim, 1 quilômetro, 1,5 km nas costas, descansando toda hora, colocando, descansando. Chegava em casa morto, de cansado, e aí pegava o machado e ia rachar aquilo ali para fazer as lascas de lenha, para colocar no fogo, para cozinhar, para tudo. Tomar banho, para tomar banho tinha que
que esquentar água, tudo isso. Eu passei por tudo isso. Mas aos 20 anos fui para São Paulo. Mas aconteceu essa história que eu vou contar para vocês no período entre 92 a 93, já quase no final de 92, 1992. Eu conheci uma história, uma moça que morava na minha rua, que ela tinha um problema mental. Foi detectado um problema mental. Não era nada de espírito, mas naquele tempo era como se fosse espírito. E ela ficava o tempo todo esquizofrênica. Ela tinha esquizofrenia, que é uma demência precoce que faz a pessoa ficar louco assim rapidamente, entrar no estado de loucura. Era uma esquizofrenia extrema e depois voltava ao normal. E quando ela ficava no estado de loucura, ela quebrava tudo dentro de casa, ela agredia pessoas, e as pessoas pegavam ela. Aí na época a religião era muito extrema ainda. Aí disseram, pega ela e leva para casa de uma curandeira que tinha na mesma rua. E pegaram ela e levaram para a casa desta curandeira, porque esta curandeira, segundo eles lá, ela ia tratar daquela pessoa. Porque aquela ali era uma entidade e aquela entidade tinha que sair. Olha que história. Isso aconteceu na minha história. Quem me conhece assiste. Eu não vou falar aqui o nome da moça, porque eu não falo o nome de ninguém, mas vai lembrar dessa história. Tem um primo meu que, em vez em outra, ele assiste os meus vídeos, ele vai lembrar dessa história. E pegaram esta moça e levaram para casa dessa chamada curandeira, na época, na mesma rua. E essa curandeira começou a bater. É isso mesmo, bater, agredir a moça. Quando a moça entrava naquele estado de loucura, que era mental, tinha que passar por um tratamento, mas eles não sabiam nada disso naquela época, ninguém conhecia nada. E ela batia de um galho de uma vegetação chamada de guarana. Não sei se é o nome científico, eu não sei. Na botânica eu nunca pesquisei, mas era chamada de guarana. Era um tipo de vegetação que exalava um cheiro ruim. E tinha uns frutinhos assim, que aquilo ali servia para tinta. Tinha pessoas antigamente que fazia naqueles frutos ali tinta, uma tinta azul, para escrever com pena. O meu avô falava isso. O meu avô era professor de paleografia. O senhor Clementino, vovô Clementino. Falar nisso, tem um personagem aqui, vovô Clementino. Tá me ouvindo, vovô Clementino? Tô te ouvindo, filho. Como não te ouvir? Aí, vovô Clementino é personagem aqui, viu? É um personagem que eu criei aqui em homenagem ao meu avô. E meu avô, como era professor de paleografia, escrita com pena, ele falou que ele fazia tinta com o frutinho da guarana. E aquilo era muito... Eu fazia mesmo, era verdade, com certeza. Aquela planta, ainda existe naquela região minha lá. E essa curandeira, que se dizia curandeira, que dizia ter lá uma entidade que tirava as outras entidades de pessoas atormentadas. Porque tudo era mental. A mesma loucura que acontecia na mente daquela moça, que na verdade era algo mental, também acontecia da curandeira. E aí misturava duas loucuras. Naquela época ninguém tinha entendimento. Ok. O que aconteceu? Presta atenção. Aí, cara, a moça estava sendo agredida. Ela pegava o galho de guarana e batia, não, se batia. Agredia, tirava sangue, fazia. E naquele tempo ninguém podia dizer nada porque tinha aquele respeito. Não, aquilo que ela está fazendo é tratamento. Aquela surra que a moça está levando, aquilo ali é para as entidades deixarem o corpo da moça. Nada disso. Quando a família ouviu dizer que a moça lá estava sendo muito maltratada, foi lá e tirou a força. Ela não queria deixar, a curandeira não queria deixar a moça sair, tirou a força. Tirou a moça de lá e levou para onde? Para a igreja evangélica que tinha. A única igreja evangélica que tinha na região lá. Disse, não, tá no lugar errado. Ela tá numa casa que tem demônios. É demônios querendo tirar demônios. Não vai dar certo. Tem que levar para a igreja evangélica porque lá é Jesus, é Deus que vai tirar os demônios. Resumindo, tirou a moça daqui e levou para ali. Tirou da boca do gato e levou pro bico do gavião. Tanto faz, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo mental, hein, gente? Tudo, com todo respeito, essas pessoas, mas é tudo mental. Religião é mental em qualquer ritual que você tentar fazer. É tudo mental. Efeitos mentais, concentrações que aquilo ali acaba enganando pessoas. E era isso. E eu acreditava, porque eu não tinha as informações. Eu, para
ser um desreligioso, precisei de informações. Naquele tempo não tinha internet. Eu acreditava que era o demônio ou Deus. Né? Eu acreditava. Pegaram a moça e levaram para a igreja evangélica. Pronto, agora ela vai ser liberta. Não deu em nada. Quando vinha a crise, a moça, ela tinha que tomar remédio controlado. Esses remédios que, depois que fazem exames nesses hospitais, aí, pessoas que têm realmente distúrbios mentais, então essas pessoas começam a tomar um remédio, uns comprimidos ali que eles passam, e tem um tal de Gadernal que serve muito para isso também, para acalmar quando a pessoa está em aflição. E aqui mesmo, eu conheci uns aqui também na região aqui, que não é brincadeira não. E tudo tem na igreja, né? Na sua maioria. E não se livra disso. Aí levaram para a igreja evangélica. Não, lá agora vai para campanha de oração, jejum, etc e tal, para Deus libertar a moça, que a moça estava na casa dos demônios. Porque para a igreja evangélica, na casa daquela curandeira, era demônio. Não tinha como. Não deu em nada. Resumindo, aquela família tirou aquela moça dali e levou para uma outra cidade. Depois de muito tempo que eu fui saber que a moça morreu. Só que a moça foi liberta? Não. Não foi liberta. Que nada. Daquilo? Não. Porque era um problema mental. Aquilo tinha que ser um tratamento médico. Tinha que ser um tratamento de alguém que conhecia o caso, só que podia explicar psiquiatria, neurociência, podia explicar psicologia, mas não tinha. E eu acreditava piamente, quase que naquela época, eu passava a ser uma pessoa desreligiosa, uma pessoa cética. Eu não estou nem usar a expressão ateu, porque parece que quando você fala ateu, isso aí é como se desse um soco na face de um religioso. A palavra ateu. Eles não entendem nem o que significa a palavra ateu. Ateu para eles, na sua maioria, é como se fosse um soco. É apenas alguém que não acredita nessas coisas. Mas eu vou falar desreligioso e vou falar cético. Quase que eu entrava no estado de consciência e dizia, isso não existe. Porque se Deus não estava ali, não libertou a moça ali, na casa da curandeira, levaram para a igreja evangélica, lá não resolveu nada também. E agora? Deus está onde então? E aí? Será que os demônios têm mais poderes do que Deus? E quase que eu acordava no ano de 1992. Ou se eu tivesse acordado hoje, eu seria uma outra pessoa. Mentalmente falando. Eu seria uma outra pessoa, cara. Se eu tivesse acordado. Mas rapidamente, por não ter informação, não existia internet, não existia nada, eu voltei para o mesmo estado da desconsciência e me filtrei de novo na crença religiosa. Infiltrei de novo, porque quando você não tem informação, ou não quer buscar informação, não aceita uma outra versão, porque o mal do religioso é esse, ele nunca acredita que a outra versão pode ser a certa. Não! Ele quer ficar na versão que ele aprendeu e ele quer, não, que respeite, porque a minha, eu acredito assim, a minha fé, eu não posso sair desse estado de fé. Ele pode estar sendo enganado, mas ele não quer procurar uma outra versão. Hoje tem informação, naquele tempo não tinha. Então eu relevo, porque naquele tempo não tinha informação, não tinha como eu sair, porque eu nasci e me criei em duas religiões. Saído da católica, entrando na evangélica, e aí agora, meu amigo, foram 25 anos dentro da evangélica, mas eu já vinha da católica. E na época que aconteceu essa história, eu estava na católica. Eu fazia parte do chamado Grupo Jovem Franciscano, que lá tem uma igrejinha chamada Igreja de São Francisco de Assis. Tem muitos amigos que de vez em quando, de vez em outra, conversam comigo pelo Facebook, pelo Messenger, ou então pelo WhatsApp. Lembra daquele grupo que a gente participava? Era legal, que a gente se divertia, a gente ia pra festa, aquela coisa toda, mas nada de espírito. E eu tinha realmente lá um compromisso, chamado de compromisso, e atividade eu tinha no chamado Grupo Jovem Franciscano, Igreja São Francisco de Assis. Mas quando eu saio dali, eu vou para a religiosa, ou eu vou para a evangélica. Pronto. Aí, da católica já disse, pronto, virou protestante agora, misericórdia, misericórdia. Porque é assim, ele saiu da católica e foi para a evangélica, o católico não aceita. Se você saiu do evangélico e voltou para a católica, agora é desviado. É desviado, agora vai para o inferno. Entrou com 7 demônios, agora vai sair com 14. É assim que eles dizem. Eles dizem que um católico
que saiu da religiosa, da evangélica, e foi para a igreja católica de volta, eles dizem que agora entrou na igreja católica com 14 demônios. Eles dizem isso. Entrou com 7, saiu com 14. Estava com 7, foi liberto na igreja evangélica, mas saiu, além dos 7, agora 14 demônios. É isso que eles falam. Então, se existir intolerância religiosa, é entre eles. Eu respeito a pessoa, respeito a fé da pessoa, mas eu estou falando uma história que, pela qual já aconteceu na minha vida. E se você parar para você imaginar também o que aconteceu na sua vida, você que está assistindo religioso, que ainda não conseguiu articular, você vai encontrar algum momento da sua vida que quase você se tornava um ateu, quase você se tornava um cético. Não se tornou, sabe por quê? Porque você não buscou a informação certa, ou não teve a informação certa, e você voltou para o estado de inconsciência e vai ficar até morrer. Ou então vai ter um momento que você vai pensar e dizer, não, realmente, isso é uma mentira, é um engano. Então a história foi essa, dessa moça. Não aconteceu nada porque, infelizmente, Deus não estava nem lá e nem cá. Os demônios também não estavam nem lá e nem cá. Era mental. Então qualquer pessoa que você vê que tem um problema mental, que está passando por uma situação difícil, se você puder ajudar a família em questão de incentivar para levar, para fazer um tratamento médico, é a melhor coisa que se tem que fazer, gente. Tem pessoas que precisam tomar remédios controlados, não tem para onde correr, tem que tomar. Porque senão vai fazer besteira e a igreja vai dizer que é demônio, é Satanás. Ou então um vai dizer que é porque foi para outra religião e é isso. E não é nada disso. Nós, seres humanos, não estamos livres de nada, somos vulneráveis, tanto de mente como também fisicamente, de todo jeito aqui, somos vulneráveis a tudo, porque somos naturais, nascemos de uma forma natural. E, por conta disso, não somos perfeitos. Pode acontecer sim. Então, se tem alguém na tua família que está passando por isso, não leve para casa de curandeiro, não. Leve para casa de evangélico, da igreja, não. Leve para o tratamento médico. Procure, sim, orientação médica. Aí sim vai resolver a causa. Passou daí, meu amigo, nada acontece. Então foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Espero que você tenha gostado da história de todos os dias aqui. E eu sempre digo no final dos meus vídeos, tem muitos que gostam, que eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Não, vovô Clementino? Com certeza, meu filho, mais uma história Um abraço legal a todos do vocês. canal. Que bom, meu filho. Um abraço a todos. Pilastra da Verdade.